Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos para mais uma aula aqui feita pela Rede CETEPS com muito carinho para vocês. Legal? Diante das aulas de hoje, exatamente dentro da introdução ao direito civil, nós vamos falar um pouquinho a respeito exatamente da relatividade dos efeitos contratuais. Então, vamos lá. O princípio da relatividade dos efeitos contratuais significa que o contrato gera efeito entre as partes, contratante e contratado. É o princípio da relatividade. Este princípio encontra exceções no fato de que o contrato pode gerar efeitos entre as pessoas e até mesmo os terceiros. O que seria isso daí? Os contratos, ok? Ele pode ser classificado em três. Vamos lá? Primeiro, o contrato unilateral. O contrato unilateral é aquele que é regido por uma autarquia ou para um órgão ou uma pessoa específica, sem que a outra parte possa fazer alteração substancial no conteúdo deste contrato. O contrato bilateral é onde envolve também duas pessoas. Porém, as duas pessoas podem exatamente permutar algumas informações para que seja viável para os dois lados o contrato, aonde eles podem redigir da melhor forma que fica melhor, uma forma mais condizente para cada um, ok? E o contrato plurilateral é quando existe exatamente um contratante e vários contratantes, ou um contratado ou vários contratados. Envolve mais do que duas pessoas dentro desse contrato. Nem regra são os contratos exatamente de empreita, seria exatamente os contratos de plano de saúde, seria exatamente esses contratos que é feito por uma pessoa e várias pessoas podem aderirem do mesmo contrato, ok? O contrato unilateral, que seria conhecido como um contrato de adesão, é aquele contrato que é feito por algum órgão, ou autarquia, ou qualquer pessoa que demanda de um poder, e a pessoa aceita ou não. O bilateral, tradicional contrato de compra e venda. E o contrato plurilateral é exatamente um contrato que pode ser usado para diversas pessoas referente ao mesmo produto, ou até mesmo ao próprio bem. Ok? Nós vamos entender isso aí, inclusive, ao longo das aulas. A classificação dos contratos, ele pode ser exatamente quanto ao sacrifício patrimonial das partes. O que seria isso daí? Ele pode ser tanto oneroso quanto o gratuito. O contrato oneroso é exatamente quando o contrato, em que as partes se obrigam reciprocamente a dar ou fazer alguma coisa. Ambos os contratantes obtêm vantagem com o negócio, mas suportam um ônus ou bônus. Então vamos lá? Num contrato de compra e venda, eu vou dar algo a essa pessoa, ou o valor, ou a permuta, e em troca eu recebo uma outra. Eu tenho a minha vantagem, a pessoa também tem a sua vantagem. Eu tenho o meu ônus e a pessoa também tem o seu ônus de dar a coisa. E eu de receber como um bônus. E assim sucessivamente. Já no contrato gratuito, que é exatamente muito benéfico para uma das partes. Por que é benéfico para uma das partes? Somente uma das pessoas tem a onerosidade disso, conforme previsto no artigo 114 do Código Civil, que diz o seguinte: esse negócio deve ser restritiva. O que seria isso daí? O caso da doação, que nós veremos até mesmo em outras aulas, quando nós entrarmos dentro do Código de Defesa do Consumidor, que no caso de uma doação não existe a relação de consumo, porque existe exatamente o bem, existe a parte que faz a entrega do bem, a que recebe o bem, porém não existe o pagamento para o tal. Por isso que ela é benéfica apenas para um lado quanto ao bônus, e o ônus fica exatamente para uma única pessoa, aqui faz a doação e a entrega deste bem. Legal? Vamos lá, continuando? Quanto ao momento do aperfeiçoamento do contrato, ele pode ser consensual ou ele pode ser um contrato real. O que seria isso? No consensual, há o aperfeiçoamento
pelo simples manifestação da vontade das partes. Compra e venda. Tenho interesse em comprar, eu tenho interesse em vender. Ou seja, é um consentimento comum das partes que eles vão exatamente, entre eles, adequar essa relação contratual totalmente consensual. O contrato real já é aquele que depende da entrega efetiva do objeto do contrato para que o mesmo se aperfeiçoe. O mero consentimento das partes e o acordo de vontades são insuficientes. Compro, quero comprar, eu quero vender. Mas o contrato real é aquele que é necessariamente a tradição da coisa para que o contrato se considere como celebrado. Ou seja, exatamente o pagamento e o recebimento daquilo que eu estou comprando. Compreender a diferença do consensual para o contrato real? Uma coisa é o querer, é exatamente o consensual de adequarmos para que aquilo seja possível. E o real é a concretização exatamente com o fato de entregar a coisa e receber o valor referente ao bem desprendido, que seria o recebimento pelo pagamento da coisa. Ok? Continuando. Quanto aos riscos que envolvem essa prestação, ela pode ser comutativo ou aleatório. Vamos ler? No contrato comutativo, as partes já sabem quais são as suas prestações, pois são pré-estabelecidas. A compra e venda é, em geral, um contrato comutativo. Não envolve um risco, ou seja, eu verei a possibilidade de fazer e verei a possibilidade de pagar por aquilo que eu estou tendo interesse de comprar. Porém, o contrato aleatório é a situação na qual a prestação de uma das partes não é conhecida com exatidão no momento em que o contrato é celebrado, pois dependerá da sorte, ou seja, de um fato desconhecido. Essa sorte que ele quer dizer, o exemplo explica muito bem quanto a isso. O que seria isso daí? O contrato de seguro. Pois eu faço uma celebração de um contrato aonde a seguradora exatamente diz que a parte dela do contrato é de me dar essa segurança. Caso aconteça o fato danoso, existe um capital segurado que será indenizado para essa pessoa. Porém, pode até existir uma carência e eu pagarei a mensalidade pela prestação de serviço. E ocorrendo, o que vai acontecer? Acabará o nosso vínculo de pagamento e ela terá que honrar com o compromisso pré-estabelecido no início do contrato, com o pagamento da indenização. Então, o contrato como ativo não existe o risco porque é uma contraprestação. Toma lá, dá cá. E aqui exatamente é onde asseguram uma sorte, um risco que é aleatório, pode acontecer em qualquer momento e é celebrado entre as partes, ok? Continuando, quanto à previsão legal. Em regra, todo contrato tem que ter uma previsão legal. Ele pode ser um contrato típico ou um contrato atípico. Vamos ver. O contrato típico são os contratos com uma previsão legal mínima. Compra e venda, uma doação, fazer um contrato de mutuário, um contrato mútuo e assim por diante. Já no contrato atípico, não tem previsão legal, ou seja, é aquele acordo, como acabamos de falar no slide anterior, que a gente vai fazer exatamente um acordo entre boa-fé, aonde nós vamos fazer, um exemplo, um contrato de garagem de condomínio. Não existe uma previsão legal a respeito de um acessório, porém, ele é totalmente possível, mas é um contrato atípico, que ele é estabelecido exatamente entre as partes. Continuando, quanto à classificação desses contratos, essa negociação poderá ser realizada por um contrato de adesão. O que seria isso? Há um estipulante que impõe o conteúdo negocial e do outro lado um aderente que vai concordar ou não com este conteúdo. O contrato de adesão
Falando do contrato unilateral, é aquele contrato que é imposto e não é possível a pessoa que irá contratar mudar substancialmente o seu conteúdo. Porém, não há uma elaboração, não há elaboração paritária do contrato. O que seria paritário? O conteúdo do contrato é plenamente discutido pelas partes. Então, esse contrato significa que ele é feito de uma forma unilateral. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 54, diz que o contrato de adesão são aqueles que suas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecido unilateralmente pelo seu fornecedor, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente o seu conteúdo. O contrato de adesão não se limita aos contratos de consumo. Ele pode também, exatamente, regir outras modalidades de contrato. Seguimos? Quanto à presença de formalidades. O contrato, ele pode ser formal, ele pode ser informal, ele pode ser solene e o mais comum é o contrato tácito, que é aquele que a gente concorda apenas por um gesto ou pela omissão. Por ficar quieto, a pessoa fala, tem interesse? Se você não responde, ou seja, você está fazendo um contrato tácito com essa pessoa. Mas o contrato formal exige qualquer formalidade, como uma forma escrita. O contrato de fiança deve ser feito por escrito. É obrigatório que seja feito desta forma um contrato de fiança. O contrato informal ou tácito não há nenhuma formalidade. Esta é a regra em virtude da liberdade das formas. Decidimos de comum acordo. Diferente de um contrato de fiança, que obrigatoriamente tem que ser escrito para que tenha a tal formalidade. E o contrato solene é a espécie de contrato formal, ok? Situação na qual se exige solenemente pública, ou seja, através exatamente de uma escritura pública. Um contrato de compra e venda de um imóvel, para se tornar público de que realmente é o proprietário, é preciso ser feito um contrato informal? Pode. Só que um contrato solene, ele realmente tem essa questão do registro, de se tornar público quem realmente é o dono desta propriedade. Compreenderam bem a distinção? Contrato formal é aquele contrato exatamente que a gente faz ele por escrito. O informal é aquele contrato que não há essa deliberidade. É um contrato tácito que pode ser feito exatamente de uma forma verbal. Não tem complicação nenhuma. E o contrato solene já é aquele que precisa exatamente de uma escritura pública para ter uma fé pública, exatamente de se tornar público quanto à propriedade de um bem material. Ok? Continuando, existe também, quanto à independência desse contrato, o contrato independente ou principal, o contrato dependente ou acessório. O contrato independente ou principal existe por si só, não havendo relação de dependência com outro contrato. Ou seja, é um contrato de compra e venda, da qual estou vendendo um bem material ou imaterial e eu farei o pagamento em espécie deste contrato, quitando assim a sua formalidade com a entrega do bem e o pagamento pelo mesmo. Já o contrato dependente ou acessório, ele vai um pouco além. Ele depende para sua validade de um outro negócio, que é o contrato principal, com base no princípio da gravitação jurídica. A invalidade da obrigação principal, ou seja, não validado, implica a invalidade das obrigações acessórias, mas a invalidade das obrigações acessórias não induzem a dar obrigação principal. Parece um pouco confuso, mas é muito simples, tá? Só para vocês entenderem que este contrato seria o contrato de fiança. Ou seja, existe um contrato de compra e venda, porém, para dar garantia a esse contrato, vem um terceiro através de uma fiança que diz que caso não pague, eu entregarei um bem como garantia, farei o pagamento. Porém, se esse contrato de compra e venda não seja conclusivo, o que vai ocorrer? Vai ocorrer que nós vamos ter que fazer o cancelamento ou paralisar esse contrato
e terá que ser acionado o contrato acessório para viabilizar ou resolver por completo esse contrato inicial dessa compra e venda que não teve o pagamento e às vezes teve a entrega da coisa. Compreenderam? Continuando. O contrato instantâneo é aquele em que o aperfeiçoamento do contrato e o seu cumprimento ocorrem de imediato. Exemplo, compra e venda à vista. Comprou, levou, pagou. Contrato de execução diferida é aquele cujo cumprimento é previsto de uma vez, só que no futuro. Um exemplo, a compra e venda de um violão. Eu vou pagar R$500 por ele, com o pagamento será feito daqui 30 dias. Ou seja, a prestação é paga de uma vez só que no futuro. Muito comum também, quando a gente envolve questão de compra e venda de imóvel, com colheita. O pagamento será realizado com uma colheita futura. O contrato é celebrado agora, pode ser até que seja feita a entrega da coisa, mas ele será concluído com o pagamento futuro em uma única vez. Contrato de trato sucessivo é aquele em que o cumprimento é previsto de forma sucessiva, isso é, de forma periódica. É o típico de financiamento bancário, o aluguel. Existe um contrato estabelecido entre as partes, aonde o que foi prometido é entregue e o pagamento ocorre de forma fracionada ou mensal até a sua quitação, concluindo assim exatamente o papel deste contrato. Ok? Continuando. Existe exatamente, quanto à pessoalidade, o contrato intuito personae, que é o personalíssimo. A característica do contratante é elemento determinante na sua conclusão. Exemplo, é o contrato de fiança, visto que deve ser aquele determinado fiador que vai cumprir com aquela obrigação. Por conta disso, a condição de fiador não se transmite ao herdeiro, ok? Existe exatamente aquela questão de não ser um bem de família, né? Mas não podemos também, com a ausência desse fiador, passar aos seus herdeiros. O contrato impessoal, a pessoa do contratante não é juridicamente relevante. Exemplo, a compra e venda. Se o objeto que vende a João, José ou Maria, pouco importa. Compreender a diferença de um contexto para o outro? Seguindo, obrigado mais uma vez. Achei que teria outro slide, mas acredito que nós nos veremos na outra aula, exatamente para darmos continuidade a esse material. Um forte abraço e até a próxima aula.